E se a gente descobrisse que as estrelas na verdade não são silenciosas? E se elas vibrassem, sabe? Como um sino cósmico gigante? Parece coisa de ficção científica, né? Mas é real. O interior de uma estrela é super turbulento, e isso cria ondas que fazem o brilho dela mudar bem de leve. E é justamente ao ouvir essas pequenas mudanças que a gente consegue desvendar os maiores segredos que elas guardam. Bom, o nome dessa ciência é asterosismologia. A gente pode pensar nela como o estudo dos terremotos estelares. É bem parecido com o que os sismólogos fazem para entender o interior da Terra, sabe? Eles estudam as ondas sísmicas. Já os astrônomos, eles estudam essas piscadinhas, essas flutuações de brilho, para descobrir as coisas mais importantes sobre uma estrela. Qual a idade dela, com precisão, qual a sua massa, o seu tamanho. É uma técnica, nossa, é incrível o poder disso. Ok, fazer isso com algumas estrelas já é um feito incrível. Mas e se a gente quisesse ir muito além? E se a gente quisesse fazer isso numa escala massiva? Tipo, para centenas de milhares de estrelas de uma vez, bem lá no coração da nossa galáxia? Que tipo de instrumento seria capaz de uma façanha dessas? Pois bem, a resposta está vindo aí, e ela tem nome. É o próximo grande observatório da NASA, o Telescópio Espacial Nancy Grace Roman. É uma ferramenta que está vindo para nos dar uma forma completamente nova de escutar o universo. O Roman ele foi projetado com missões bem específicas em mente. O ponto forte dele, a grande especialidade, é a capacidade de observar áreas gigantescas do céu de uma vez só. Com isso, ele vai criar mapas cósmicos com um detalhe que, olha, não tem precedentes. É como se fosse um caçador de galáxias e planetas, mas em escala industrial. Então, as metas principais deles são basicamente caçar exoplanetas distantes usando uma técnica chamada de microlente gravitacional e também mapear a estrutura da nossa Via Láctea, principalmente aquela região central superdensa que a gente chama de bojo galáctico. Só que, e aqui vem a parte genial, a maneira como o Roman vai fazer essas tarefas acaba gerando um verdadeiro tesouro de dados, quase como um bônus inesperado. E essa citação aqui do Mark Pinsoneal resume isso de um jeito brilhante. Ou seja, a asterossismologia com o Roman é possível porque não é preciso pedir para o telescópio fazer nada de novo, nada que ele já não fosse fazer. Não é uma missão extra, não gasta mais tempo. A própria tarefa de observar o bojo galáctico que já está no roteiro vai nos dar todos os dados necessários. É a ciência sendo super eficiente. E isso nos leva para a real dimensão do que o Roman vai conseguir fazer. Porque não se trata só de continuar o que já vinha sendo feito. É um salto quântico na quantidade de informações que a gente vai ter disponível. Para a gente ter uma noção real da escala, vamos comparar um pouco. O telescópio espacial Kepler, que foi um pioneiro nessa área, conseguiu dados de astrosismologia de cerca de 16 mil estrelas, o que na época foi uma revolução. Agora o Roman, bom, ele vai estudar mais de 300 mil estrelas. A gente não está falando de um aumento pequeno, é uma mudança de patamar. 300 mil estrelas. Mais de 300 mil. Vamos só absorver esse número. A gente vai deixar de ter uma amostra selecionada de estrelas para ter um verdadeiro senso do coração da nossa galáxia. Isso transforma a astrosismologia, sabe? Deixa de ser o estudo de casos individuais para se tornar uma ciência estatística, robusta, em uma escala que nunca foi vista. Como diz o Trevor Wise, um dos pesquisadores do projeto, não tem nenhum exagero na afirmação. Essa vai ser, de longe, a maior amostra de dados de asterosismologia já coletada na história. Certo, mas o que a gente ganha com toda essa informação? Qual é a aplicação prática disso tudo? Bom, o primeiro grande resultado está ligado a uma das buscas mais importantes da astronomia moderna, entender melhor os planetas que orbitam outras estrelas. E o processo é surpreendentemente direto. Funciona assim. Primeiro, o Raman detecta um novo exoplaneta. Logo em seguida, usando os dados que ele coletou ao mesmo tempo, os cientistas aplicam a asterosismologia e conseguem um perfil super detalhado da estrela-mãe. E o que a gente tem no final? Um perfil completo não só do planeta, mas de todo aquele sistema solar distante. E aqui está o ponto-chave. Para a gente entender um planeta, a gente precisa entender a estrela dele. Pensa só, a idade da estrela nos diz há quanto tempo o planeta existe e vem evoluindo. Já a composição química da estrela revela do que o planeta foi feito, qual era a matéria-prima disponível. São informações cruciais que a astrosismologia consegue nos entregar. Agora vamos para a segunda grande revolução que esses dados podem causar. Porque além de estudar sistemas planetários individuais, a gente vai poder fazer algo muito, mas muito mais ambicioso. Mapear a história da nossa própria galáxia, a Via Láctea.
O centro da nossa galáxia, o tal do bojo galáctico, é uma área cheia de mistérios. O motivo? Ele está escondido atrás de um véu super denso de poeira cósmica. Essa poeira bloqueia a luz visível, então para telescópios comuns é como tentar enxergar através de uma parede. Mas aí que entra o Hohmann. Ele observa em luz infravermelha, que consegue atravessar essa cortina de poeira. Então, com a idade precisa de centenas de milhares de estrelas no bojo, os astrônomos vão conseguir montar um tipo de mapa cronológico do centro da galáxia. E o que um mapa desses pode revelar? Bom, a verdadeira história de como a Via Láctea se formou. Pode revelar populações de estrelas jovens ou diferentes que estão escondidas lá, ou até padrões químicos no núcleo galáctico que ninguém estava esperando e que podem mudar tudo. Essa outra citação do Mark Pinsonaut captura perfeitamente o espírito da coisa. Ele diz que, na verdade, a gente não sabe muito sobre o bojo da nossa galáxia e que ele está preparado para ser surpreendido. É exatamente isso. Não se trata de confirmar o que já sabemos, mas de explorar o desconhecido. O bojo galáctico é uma das últimas grandes fronteiras da Via Láctea, e a chance de encontrarmos algo totalmente inesperado é altíssima. E o mais animador é que tudo isso não é ficção científica para um futuro distante. A contagem regressiva já começou. A equipe trabalha com a possibilidade de um lançamento já no finalzinho de 2026, com uma data máxima marcada para maio de 2027. Ou seja, essas descobertas elas estão logo ali, virando a esquina. E isso nos deixa com uma última reflexão. Toda vez que a humanidade abre uma nova janela para o universo, com um telescópio novo e mais poderoso, nós encontramos surpresas, coisas que nem sabíamos como procurar. Agora, com a capacidade do Hohmann de ouvir a sinfonia de centenas de milhares de estrelas, a grande questão é: que surpresas vamos encontrar? O que está nos aguardando pode muito bem reescrever a história da nossa própria galáxia.